Inclusive, temos um chamado diretamente de Brasília. O presidente Lula e Fernando Haddad se reuniram ontem à noite para falar sobre futuro político do ministro da Fazenda. E para fortalecer o palanque de Lula aqui no estado de São Paulo, Lula deseja que Haddad seja candidato ao governo do estado. Haddad não disse não, mas ainda resiste a ideia. Quem vai trazer mais detalhes deste encontro que foi falado, tratado, é o nosso repórter André Anelli. Anelli, inclusive, há um encontro, pelo menos uma expectativa de uma nova reunião entre Lula, Haddad e Geraldo Alckmin na próxima semana. Será que teremos o batelo martido para a definição dessa chapa, tanto presidencial como também quem vai concorrer aqui no estado de São Paulo? Seja bem-vindo, uma boa tarde, meu amigo. Obrigado, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tem a candidatura ao governo de São Paulo dada como certa pelo Partido dos Trabalhadores, apostando justamente então na afinidade que o presidente Lula tem com o ministro, no sentido de ter que convencê-lo então a disputar o Palácio dos Bandeirantes, apesar de essa não ser a vontade de Haddad. Desde o ano passado ele vem dizendo que não queria se candidatar nas eleições de 2026. Mas ontem houve um jantar até tarde da noite no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. A gente esteve lá acompanhando esse evento. O ministro Haddad saiu sem falar com a imprensa, mas a nossa apuração é de que sim, o presidente Lula fez um pedido pessoal para que Haddad dispute a eleição no estado de São Paulo para fortalecer o palanque do Partido dos Trabalhadores no estado mais populoso do país. Com isso, o presidente Lula tem basicamente dois objetivos. Primeiro, oferecer uma certa resistência a Tarcísio Gomes de Freitas, atual governador, e que é dado como o favorito para continuar no cargo, e, por outro lado, fazer com que o próprio presidente Lula tenha um palanque mais fortalecido no estado de São Paulo, com Haddad pedindo votos a ele, presidente Lula, também. E, para garantir, então, que Haddad seja competitivo nessa disputa, o presidente Lula, inclusive, colocou à disposição o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele que já foi governador por diversas vezes do estado de São Paulo, para pedir votos para Haddad no interior do estado. A gente destaca que na última eleição, 4 anos atrás, quando Haddad foi candidato então ao governo do estado de São Paulo, acabou sendo derrotado por Tarcísio Gomes de Freitas. Ele venceu na capital paulista, mas perdeu no interior, e isso deu a vitória a Tarcísio Gomes de Freitas. Então agora a ideia é fazer com que Alckmin, que possui uma melhor aprovação junto aos municípios do interior, faça uma campanha para que seja viabilizada então essa disputa de Haddad. Se ele não ganhar, pelo menos para que fique muito próximo e leve a disputa para o segundo turno, beneficiando assim também o presidente Lula, que foi derrotado igualmente no estado de São Paulo, mas venceu no restante do país na disputa presidencial. Nos próximos dias, então, vai haver mais uma série de reuniões, a gente não sabe ainda exatamente quantas reuniões são, para que Haddad bata o martelo, algo que o Partido dos Trabalhadores, como eu disse, já dá como certa a candidatura dele ao Palácio dos Bandeirantes. Cássius. Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações. Meus amigos, o que antes parecia ser impossível na vontade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje, pelo menos, há uma flexibilização maior e ele começa a criar um entendimento, começa a se familiarizar com a ideia, com essa proposta de concorrer ao governo do estado aqui em São Paulo para disputar aí o cargo, no Palácio Bandeirantes contra Tarcísio de Freitas, que é o franco favorito. Alan Gani, eu quero começar com você, porque, inclusive, a gente sabe que Fernando Haddad terá uma missão bem difícil, pode inclusive acumular mais uma derrota numa eleição, mas o Lula talvez nem esteja preocupado, assim, pelo menos, em vencer Tarcísio de Freitas, mas sim em pôr uma dificuldade, levar para o segundo turno, formar um palanque ainda mais competitivo que traga votos do maior colégio eleitoral do país. E além disso, eu vejo que o presidente Lula também está preocupado com a ascensão, do crescimento da candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, mesmo perdendo em São Paulo, Haddad indo para o sacrifício seria uma espécie de palanque para conseguir votos para a eleição presidencial. Então, também atende a este objetivo. Agora, é claro que para cada escolha há uma renúncia, tem um custo aí. Qual que é o custo? Se o Haddad sai para o governo do estado e provavelmente, tudo indica que deverá perder,
opa, abrir um espaço lá no Senado, que é onde ele é mais competitivo, estava liderando as pesquisas. E aí, a esquerda só conta com a Marina. Do lado da direita, tem uma seleção ali de competitivos. Você tem o Ricardo Salles, você tem o Coronel Melo Araújo, você tem o Derrite, entre outros nomes. Então fica muito difícil apenas para a Marina Silva disputar uma eleição contra esses aí. Ô, Fábio Perno, já que você gosta de futebol, é envolvido no mundo da bola, essa resistência de Fernando Haddad tá que nem aquela narração onde ele fala pro Lula, hoje não, hoje não. A semana que vem, hoje sim, presidente Lula. Eu acho que tá mais para uma série cinematográfica de muito sucesso. Tá? Acho que estão tentando colocar no ministro Haddad uma fantasia de Tom Cruise para tentar a missão impossível. Provavelmente isso. Porque, veja, o que foi oferecido ao ministro Haddad é o seguinte, sabe aquele negócio que ele, acho que era lá no programa lá do Silvio Santos, né, que a pessoa colocar a mão no ouvido. Olha, você troca uma eleição certa para o Senado pela missão impossível para governador? Sim! Não pode ser isso. É isso que foi oferecido para ele. Só se admitiu sim como resposta. Porque, vejam só, é evidente que... E ontem eu li, né, que o governador Tarcísio, lá com seus correligionários e tal, né, meio que comemorou essa decisão, porque abre-se agora a possibilidade de que a direita, aqui em São Paulo, eleja 2 nomes ao Senado e não apenas um, porque uma vaga parecia bem encaminhada ao ministro Haddad. Vejam, a história do Haddad ser a chave para que o Lula tenha um palanque forte aqui em São Paulo e tal, sabe, ela não encontra muito amparo na vida real, porque vejam só, vamos pegar o que aconteceu em Minas Gerais na última eleição. O presidente Lula também não tinha lá um palanque tão forte. O ex-prefeito Calil foi lá, o candidato e tal, mas ele não tinha tantas conexões assim não tinha um histórico de aliado do presidente Lula. Quem foi que venceu a eleição em Minas? Lula. E lá em Minas foi identificado o voto Luzema. Não era um voto ideológico, era um voto do sujeito que gostava do governador Zema e do presidente Lula. Então, se o Lula tivesse o Haddad como candidato a senador aqui em São Paulo, ele continuaria tendo no seu palanque um candidato forte ao cargo majoritário. Agora, ele vai ter um candidato não tão forte assim, também é um cargo majoritário, mas eu tenho muita dúvida sobre qual vai ser o bônus à candidatura Lula em ter o Haddad como candidato a governador. Ô Zé Maria Trindade, claro que o ministro da Fazenda não tomou a decisão, o próprio presidente Lula falou que é uma missão que ele tem no estado de São Paulo, mas ele tem que fazer o peso, né, aquele cálculo político, colocar na balança os prós e contras. Há muito mais contra do que prós. Há prós ao seu nome, devido à competitividade que ele tem contra Tarcísio, mas há muito contra também devido que é quase uma bola cantada que ele pode realmente perder essa disputa. Ele não quer amargar mais uma derrota. Como é que você avalia esses prós e contras e se Fernando Haddad está meio que podemos assim, num beco sem saída? Eu gosto de política, né? A política mexe com a nossa vida, define a escola do seu filho, a casa que moramos e assim por diante, a projeção de futuro. Daí a importância. O presidente Lula está tentando amarrar um fortalecimento ali no estado de São Paulo, que é o Geraldo Alckmin, que continua vice e que daria uma força muito grande para Fernando Haddad. Geraldo Alckmin é muito forte no interior de São Paulo, no estado, mas já me relataram aqui de que não é mais assim, de que os prefeitos e tal, os aliados de sempre de Geraldo Alckmin já não estão tão amigos assim, tão aliados assim, ou seja, é realmente, eu não diria uma missão impossível, porque política, a gente não pode dizer, como diz o mestre Kassab, né? Jamais e nem nunca se fala em política, e assim por diante. Essa missão, que é uma missão do Fernando Haddad, me lembra muito o Tancredo, quando chegava em alguém para pedir algo assim, ou a demissão, ele pedia a demissão de um ministro, né? Aliás, de um secretário lá em Minas Gerais, ele dizia assim, olha, a democracia é uma deusa sedenta de sangue e neste momento ela está precisando do seu sacrifício.
E a pessoa ficava meio sem graça de não conceder um sacrifício tão grande à democracia e pedir a demissão. E saía dizendo, eu que quis sair, eu que pedi demissão, foi muito bom participar do secretariado do Tancredo, assim por diante. Então, a coisa é assim, eu me lembro muito bem de vários episódios que começaram assim e terminaram de maneira diferente. Então, é preciso ter um adversário, né? Eu acho, inclusive, que deveria ser obrigatório na lei orgânica dos partidos o lançamento de candidaturas. É para isso que existe um partido, né? Para lançar candidaturas. O segundo turno é para fazer a sintonia fina ou os acordos, mas o primeiro turno deveria ter todos. Então, é bom que apresente e que a gente escute, e eu vou ver daqui de Brasília o discurso de cada um em cada um desses estados pelo país, né? Que serão muitos estados, vários discursos, e alguns estados não nacionalizam a política. Tem gente votando de um lado no estado e do outro federal. Ô Zé, inclusive a gente está atento então às movimentações lá em Brasília. Semana que vem, então, o presidente Lula reunindo com o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro da Fazenda, aí sim mexendo nessas peças do tabuleiro e aí sim batendo o martelo sobre as chapas que vai disputar tanto a presidência como também aí o governo do estado de São Paulo.